As estrofes 1 e 2 relatam a partida da esquadra liderada por Vasco da Gama rumo às Índias, que partiu no dia 8 de julho de 1497, dia em que um belo sol descortinava. Estrofes 3 e 4. Já em alto mar, a estrofe começa a relatar as terras até então descobertas pelos portugueses, além da dor de deixar Portugal para lançar rumo às novas terras, explorando o mundo desconhecido. Estrofe 5. Passam pela Ilha da Madeira, descoberta em 1419 por Bartolomeu Perestrello, a serviço da coroa portuguesa, sendo esta a primeira colônia portuguesa ultramarina a ser colonizada a partir de 1425. Seu nome deve-se a Lário Silva, a floresta que cobria toda a ilha e que foi quase inteiramente devastada pelos colonos que ali se fixaram. Estrofe 6. Passam pela costa de Berbéria, região onde atualmente se localizam o Saara Ocidental e a Mauritânia, e que faz parte do Maghreb, a porção norte da África. É relatado o clima desértico, a falta de água e a vegetação inexistente. Também vale ressaltar que a região onde a esquadra de Gama passa fica quase na fronteira de barbárie com a África Negra, chamada por Camões de Etiópia. A Mauritânia passa agora por Senegal e Cabo Verde, já na África Negra, que é chamada por Camões de Etiópia. Cita os africanos como filhos de Clímene, referência a Faetonte, filho da ninfa Clímene, com Hélio, o deus Sol. O mesmo morreu depois de guiar o carro do Sol, que era de seu pai, fulminado por Zeus. Faetonte se precipitou sobre o rio Pó, na região do Lácio. Tal referência relaciona-se com a cor da pele. Estrofe 8. Passam pelas Ilhas Canárias, território que fora descoberto na antiguidade e que alguns séculos mais tarde fora redescoberto por Portugal, após um período de isolamento. Porém, o arquipélago teve sua posse atribuído ao reino de Castela, em 1336, com a participação do Papa Clemente IV como mediador das negociações entre os dois reinos. Tal decisão provocou um protesto diplomático por parte do rei de Portugal, Dom Afonso IV. Ali, a esquadra portuguesa aporta para pegar mantimento. Estrofe 9. Passam pela ilha de Santiago, principal ilha do arquipélago de Cabo Verde. Estrofe 10. A esquadra lusitana agora passa pela região de Guiné-Bissau, onde se concentra o povo mandingo. Mais tarde, Guiné-Bissau seria colonizado por Portugal a partir de 1446, sendo independente em 1974. Atualmente, Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Estrofe 11. Relatam-se as greias, chamadas por Camões de Dórcadas. São nereidas belas, mas têm cabelos grisalhos, um olho e um dente. São 3, Énio, Perfredo e Dino. Estrofe 12. Passam por Serra Leoa e São Tomé. Esta última faz parte atualmente do arquipélago de São Tomé e Príncipe, antiga colônia portuguesa. Estrofe 13. A esquadra passa agora pela região do Congo, atuais Congo e República Democrática do Congo, o antigo Zaire, e atravessam a linha do Equador, deixando o hemisfério norte, chamado por Camões de Polo de Calisto. Teve esse nome devido à bela jovem que fora transformada em urso por Hera, devido ao ciúme que provocava ao estar presente com Zeus. Estrofe 14. Depois de passarem para o hemisfério sul, a frota portugalense passa a ver o Cruzeiro do Sul, a mais importante constelação de estrelas desse hemisfério. Está presente nas bandeiras do Brasil, e nas bandeiras da Austrália e da Samoa Ocidental. A tripulação reclama que não consegue ver bem a constelação. Estrofe 15. São relatadas as Ursas, as constelações mais conhecidas do hemisfério norte. Tal denominação veio de Calisto, que já transformada em um urso por Hera, acabou sendo colocada no firmamento por Zeus, se transformando na constelação. Estrofes 16 e 17. Essas estrofes falam sobre os casos dos marinheiros que se julgam mestres em situações de perigo, quando não passam de enganadores. Estrofes 18 a 23. Aparição do fogo de Santelmo, uma descarga eletroluminosa, que segundo os marinheiros é um sinal de sorte. Também aparece a tromba d'água, fenômeno natural marítimo semelhante aos tornados. Estrofes 24 a 26. Chegada à Baía de Santa Helena. Essa ilha fora descoberta por um navegador galego a serviço de Portugal, mas nunca fora colonizada por esta. Estrofes 27 a 29.
Aportando na supracitada baía, os portugueses aprisionam um nativo, como era de costume nas grandes navegações. O nativo é descrito como extremamente selvagem, comparando com Polifemo, filho de Poseidon e Teosa, que vivia isolado numa caverna na Sicília. Este monstro é relatado na Ilíada. Devido ao estado selvagem, o nativo acaba sendo solto. Estrofes 30 a 36. Os portugueses, adentrando a terra, vão explorar o território. Fernão Veloso, integrante da esquadra lusitana, decide acompanhar os nativos sem maiores preocupações. Porém, acaba por correr apressadamente de volta, por saber das intenções assassinas dos anfitriões. Logo após, os nativos começam a atacar a esquadra de Vasco da Gama, que debanda. Já nas naus, Veloso acaba virando motivo de brincadeiras por parte da tripulação. Estrofes 37 a 60. Já em alto mar, eis que aparece aos lusos um grande vulto no céu. É o gigante Adamastor, que passa a falar com os portugueses, que passam a sentir pavor da figura deste. Estes acabam por comparar a figura dele com a do Colosso de Rhodes, uma grande estátua de bronze construída em homenagem ao deus Hélio e que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Adamastor, sem revelar a sua identidade, passa a profetizar sobre o futuro de alguns integrantes da frota, como Bartolomeu Dias, de quem Adamastor profetizou sua morte. Porém, os portugueses decidem perguntar quem era o dono de tal voz. Aí Adamastor decide revelar sua identidade e de seu amor não correspondido por Tétis, Nereida desejada por Zeus. Por causa dessa paixão, acabou sendo transformado por Zeus no Cabo da Boa Esperança, que os lusitanos acabam por atravessar. Estrofes 61 a 64. Logo após a tempestade, a frota chega à Baía de São Brás. Porém, acabam descontentes por não terem encontrado as Índias e partem desanimados. Estrofes 65 a 70. As embarcações portucalenses passam pelo ilhéu de Santa Cruz e depois passam a pegar correntes marítimas desfavoráveis. Um pouco mais adiante, chegam ao Rio dos Reis, pois tendo este nome pelo fato da esquadra ter chegado no dia de Reis, data que, segundo a tradição cristã, os 3 reis magos teriam chegado a Belém e oferecido 3 presentes ao menino Jesus: ouro, incenso e mirra. Porém, os portugueses ficam descontentes por não encontrarem as Índias. Estrofes 71 e 72. Apesar de não terem encontrado as Índias, os lusitanos ainda mantêm a lealdade ao seu monarca, levando em conta os contratempos passados até então. Estrofes 73 e 74. Chegada a Sofala, localizada em Moçambique, onde os portugueses iriam construir uma feitoria alguns anos mais tarde. Estrofes 75 a 79. A esquadra de Vasco da Gama adentra pelo Rio dos Bons Sinais, conhecido na língua local xuambo como Rio Cuacuá. Os lusos desembarcam em terra, onde são bem recebidos pelos nativos. Interessante notar que Camões chama todos os nativos da África Negra de etíopes. Vendo que estes falavam árabe e que havia uma intérprete dessa língua na tripulação de Gama, os nativos acabam por orientá-los. Para marcar a presença lusitana na região, é levantado um padrão, monumento que os portugueses deixavam nas terras que descobriam. Depois, estes se voltavam ao mar. Estrofes 80 a 83. Depois das armadilhas do tempo e de povos hostis, a outra ameaça aos portugueses é o escorbuto, doença provocada pela falta de vitamina C no organismo e que provoca sangramento nas gengivas, inchaço, dores nas articulações e apodrecimento dos dentes. Tal doença era contagiosa e, como não havia nenhum médico na embarcação, muitos marinheiros acabavam por falecer. Estima-se que 2/3 da tripulação de Vasco da Gama tenha morrido em decorrência dessa doença. Estrofe 84. Ainda na costa de Moçambique, os portugueses aportam em Mombaça, em episódio já relatado no canto 2º. Estrofes 85 a 91. Embarcações portuguesas desembarcam em Melinde, onde são bem recebidos pelo rei local. Em episódio relatado no canto 3º, Vasco da Gama relata a história de Portugal ao monarca melindano, que fica admirado. Gama também eleva o valor dos feitos lusitanos ao de Ulisses e Enéas, relatados na Ilíada e na Eneida, respectivamente. Estrofes 93 a 98. Além de falar sobre o sentimento da glória, essas estrofes também falam sobre a carência de bons escritores em Portugal que relatem os feitos da nação, assim como existiram Homero na Grécia e Virgílio em Roma.
além de citar a eloquência de grandes líderes como Otávio Augusto, Júlio César, Alexandre o Grande e o general romano Cipião Emiliano. Estrofes 99 e 100. Encerrando o canto 5, é exaltado o amor à pátria, pedindo para que Gama agradeça aos seus compatriotas o esforço dado na expedição rumo às Índias e declarando que tal luta e tal orgulho sempre valerá o mesmo preço.